Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia, me quedé estupefacta. Y yo me paro y me pongo a gritar. Eliana Ossas e Magdalena Lira estavam junto à Igreja da Assunção, em Santiago do Chile, no dia 18 de outubro do ano passado. Foi, portanto, há 8 meses. A igreja estava tomada já pelas chamas. Não tinha sido um acidente, um problema elétrico, como um curto-circuito, por exemplo. Não. A igreja tinha sido incendiada deliberadamente. O Chile encontrava-se em polvorosa, com manifestações violentas nas principais cidades. E neste dia que nós estamos a falar, um domingo, a ira dos manifestantes caiu sobre esta igreja que ficou tomada pelas chamas. A notícia correu o mundo. E hoje vamos recordar no nosso programa este incêndio, este ataque às igrejas no Chile, como um exemplo dos países que no último relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, produzido pela Fundação AIS, que foi divulgado agora em abril, países que integram uma nova categoria, países sob observação. Bom, para nos falar disto e também dos principais temas da atualidade, vamos ter connosco, via internet, uma vez mais, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os que nos veem neste momento. Além do Chile, iremos também no programa de hoje até à Terra Santa, para tentar perceber como é que os cristãos estão a viver estes tempos marcados pela pandemia do coronavírus, mas também agora pela guerra que durante 11 dias, neste mês de maio, rebentou entre Israel e o Hamas. Vamos também até à República Democrática do Congo, ao Burkina Faso, ao Sudão e à Índia, onde, além do caso do padre Suomi, que vamos continuar a acompanhar, nós vamos ver como é que o país está a enfrentar esta luta inclemente contra a pandemia do coronavírus. E vamos também até Moçambique, não só para continuarmos a seguir, a acompanhar a situação em Cabo Delgado. Nós temos uma reportagem para ver com sobreviventes de um dos ataques dos terroristas, como também para continuarmos a escutar Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Para já, vamos começar pela Terra Santa. Esta região vive tempos muito duros, com as consequências devastadoras da pandemia do coronavírus, que afetaram brutalmente o turismo, mas também e muito concretamente agora por causa da guerra que estalou entre Israel e o Hamas. Durante 11 dias, entre os dias 10 e 21 de maio, todos os habitantes da Terra Santa seguiram com apreensão este conflito. Os tiros trocados de ambos os lados, os rockets, a destruição e o número enorme de vítimas. Cerca de 3 centenas de mortos e mais de 2.000 feridos de ambos os territórios. Nós pedimos a Nicolás Gobar, um artesão que vive na cidade de Belém, que nos dissesse como é que está o estado de espírito dos cristãos numa região sempre tão problemática e onde, uma vez mais, a insegurança é a palavra de ordem. Mas antes de o ouvirmos, vamos, Catarina, situar esta questão. Para os cristãos, estes estão a ser, de facto, tempos muito, muito duros. Sim, são de facto tempos muito duros, pois é uma comunidade que depende quase inteiramente do turismo e o pior que poderia ter acontecido depois da pandemia do coronavírus é de facto que houvesse uma guerra nesta região. Mas foi isso mesmo que aconteceu e claro que assim, enquanto os tempos forem ainda de incerteza e mesmo de medo, não haverá turistas e não havendo turistas é de facto a própria sobrevivência da comunidade cristã que está em causa. Nicolás Gobar, que vamos escutar já daqui a instantes, está na cidade de Belém, como eu disse, onde, aliás, vivem muitos cristãos. Sim, calcula-se que na cidade de Belém vivam cerca de 40.000 pessoas, das quais 30% serão cristãos. Portanto, o turismo é, de facto, a principal ocupação, a principal indústria. Podemos dizer que talvez cerca de 90% da população de Belém depende direta ou indiretamente do turismo. Bom, de facto, a situação é muito sensível. O próprio presidente executivo internacional da Fundação AIS já veio falar deste problema, apelando
à paz, mas a uma paz que seja de facto duradoura. Exato, e esse ponto é um ponto importante numa declaração que Thomas Gelder, no nosso presidente executivo internacional, fez mal se anunciou uma trégua nos combates, ou seja, no dia 21 de maio. É que a Terra Santa de facto precisa de paz, mas de uma paz real, que se prolongue no tempo, que dê confiança e que permita de facto o regresso à normalidade. E por isso ele veio pedir até as orações de todos os cristãos em todo o mundo, secundando aliás um pedido nesse sentido do Papa Francisco. Portanto, é preciso que as armas cedam o seu lugar ao diálogo e que este diálogo permita de facto uma paz verdadeira. Bom, sem paz não há turistas e sem turistas não haverá certamente cristãos na Terra Santa. Nicolás Gobar é conhecido dos lisboetas. Praticamente todos os natais, Nicolás tem colocado peças de artesanato com motivos religiosos à venda em igrejas no Chiado. É muito amigo dos portugueses. Ele enviou agora esta mensagem, uma mensagem que ele gravou de som através da Fundação AIS, para tentar sensibilizar de alguma forma também a opinião pública para a urgência do apoio à comunidade cristã que vive na Terra Santa, agora tão fragilizada, não só por causa da violência dos combates, mas também por causa das consequências da pandemia do coronavírus. E ele fala que há quase meia centena de famílias cristãs que aguardam apenas as formalidades burocráticas para imigrarem e provavelmente para imigrarem de vez da Terra Santa. Agora, com a situação do Covid, que começou em março de 2020, e a guerra, as famílias não pensam em ficar mais. Primeiro, o Meio Oriente não é estável. Na Terra Santa, as religiões brigam por a terra prometida que Deus deu para eles. Também os cristãos se sentem abandonados antes e durante o Covid. E agora que somos uma minoria, estamos a falar de quase 2% de 15 milhões, está difícil. Sem turistas, fronteiras e aeroportos fechados, ficamos de joelhos. E com esta guerra seria um ano mais sem turistas. Primeiro Deus, que pronto se resolve esse conflito, porque já não se aguenta. E sei que tem 47 famílias cristãs da cidade de Belém prontas para emigrar à procura de um novo horizonte. Só estão à espera dos papéis. Agora vamos até a África, vamos até à República Democrática do Congo. Ataques armados na região oriental deste país estão a alarmar profundamente as populações forçadas a fugir perante esta violência indiscriminada, com aldeias queimadas, pessoas mortas e feridas. É uma situação trágica que, segundo denuncia a própria Fundação AIS, o bispo de Butembo, Beni, que aliás já escutámos por aqui em programas recentes. Trágica mesmo. Tanto o bispo Paulo Kussekuli diz que a região onde está inserida a sua diocese está de facto a atravessar uma situação dramática, com ataques indiscriminados por grupos armados, milícias jihadistas, que estão a destruir infraestruturas como escolas e hospitais, estão a matar pessoas e a queimar aldeias. O bispo Dom Paluco Sekuli Melquisedeque denunciou esta situação de que estamos a falar numa conferência vídeo com a Fundação AIS realizada nos últimos dias. Nós vamos tentar agora sintetizar um pouco para os nossos telespectadores o essencial das suas palavras. O bispo diz que até nos hospitais as pessoas não são poupadas. Nem nos hospitais as pessoas são poupadas. Sim, é de facto uma imagem brutal que resulta das palavras do bispo. Portanto, ele disse nessa conferência com a AIS, através da internet, que têm ocorrido muitos incidentes, especialmente na parte norte da diocese. Portanto, que estes grupos armados estão a destruir escolas e hospitais, que os professores e os alunos estão a ser mortos. Ele diz até que estão a matar os doentes nas camas dos hospitais e ele diz mesmo, Paulo, ainda que não se passa um dia sem que haja pessoas que são mortas. Bom, além dessa violência física, digamos, que decorre dos ataques armados, há também uma violência psicológica que está a afetar e muito estas populações. O bispo fala em muitas pessoas traumatizadas. Segundo Dom Melquisedeque, desde 2013 foram mortas já mais de 6 mil pessoas em Beni e em 2020, só em Bunia, registaram-se já mais de 2 mil mortos. E haverá ainda a contabilizar cerca de 3 milhões de deslocados, pelo menos 3 milhões de deslocados, e cerca também, Catarina, de 7.500 pessoas
raptadas. Exato, o Bispo diz, e aliás no seguimento daquilo que a Fundação AIS também tem denunciado aqui e que ficou agora particularmente sinalizado no relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, portanto que está em curso um projeto em larga escala para islamizar não só este país, portanto a República Democrática do Congo, mas também vastas áreas de África, o que significa de facto uma ameaça concreta às populações cristãs. Estamos a falar da República Democrática do Congo a propósito de declarações de Dom Paluku Sikuli Melquisedeque, da Diocese de Butembo-Beni, à Fundação AIS. Poucos dias antes desta conferência em que o Bispo reuniu com os principais responsáveis de comunicação dos vários secretariados internacionais da Fundação AIS, o Bispo já nos tinha enviado uma mensagem curta, em que denunciava já esta realidade que temos vindo agora aqui a comentar. Vamos ver as suas palavras. Vamos escutar as suas palavras. Da 10 anni e soprattutto dal 2014 sono massacri su massacri e le autorità del nostro paese passano il loro tempo a discutere per sapere chi prenderà quale ministero è. È come si trattasse di condividere come direi, sulla tavola si mette una torta da condividere, una ripartizione dei ministeri, dei posti, la conquista del potere e la protezione del potere sembra l'unica cosa che conta. La popolazione non conta per niente. Continuando em África, lá mais para a frente nós iremos até Moçambique. Vamos agora falar de catequistas. Eles desempenham um papel absolutamente essencial na vida das comunidades cristãs, papel, aliás, que o Papa Francisco veio agora sublinhar ao estabelecer o ministério laical dos catequistas. Bom, mas se é assim em todo o mundo, em África, então ainda é mais relevante, acho que podemos dizer isto, em África ainda é mais relevante o papel, o trabalho desempenhado por estes homens e mulheres em tantos lugares onde muitas vezes são praticamente mesmo as únicas presenças da Igreja junto das populações. É verdade, Paulo, e nós aqui na Fundação AIS temos procurado, de facto, chamar a atenção para a importância da ajuda concreta aos catequistas. É precisamente, como estava a dizer, em muitos locais, em África, mas também noutros continentes, os catequistas são muitas vezes a única presença da Igreja. Portanto, eles desempenham imensas tarefas, são responsáveis por serviços pastorais onde não há sacerdotes e irmãs e chegam até a pagar com a sua própria vida essa coragem, essa dedicação. O apoio da Fundação AIS, de que fala a Catarina, significa qualquer coisa como uma ajuda concreta a mais de 18 mil catequistas, e isto só no ano passado. Sim, só no ano passado foram ajudados a desempenhar o seu ministério mais de 18 mil catequistas em todo o mundo. Mas a Fundação AIS não se ficou por aqui, houve também mais de 2 dezenas de projetos específicos só para o trabalho dos catequistas, nomeadamente ações de formação. Podemos dizer, Paulo, que os catequistas estão de facto no coração da missão da Fundação AIS em todo o mundo. Em minutos perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um irmão e perdeu a irmã. Foram todos assassinados. Em minutos, John Gazi ficou, por isso, sozinho no mundo. A violência do que aconteceu ainda hoje o comove até às lágrimas. John fugiu, passou a fronteira para o Uganda. Ele fugiu para salvar a sua vida. Hoje, John é um dos milhares de refugiados do Sudão do Sul. Ele é do Sudão do Sul, neste país. Mas não ficou preso nem ao ódio, nem à vingança. E tornou-se catequista. E diz que tem uma missão: salvar almas. The war of our country started a long time ago. That's why we are South Sudanese living in Uganda, in a refugee camp. Very many people have been killed. I lost my father. I lost my sister. I lost my brother. It's a painful moment.
God decided to leave me so that I bring life back to the South Sudanese. That's why I went for a formation to be evangelizer, to be a soldier for Jesus, a soldier who could fight to bring the souls of God back to him. Because there's a lot of hatred with the heart of revenge. The issue is the young ones, the child soldier, they witness the killing, the massive killing of people. But it is now my role with my brothers, whom I went for a formation, to talk about forgiveness, so that we will be able to go to see the kingdom of God. Thanks to you, Head to the Church in Need, for your support. Thanks to you, I'm my catechist, and in these difficult times, I can bring to my people faith, hope, and love. Thanks to you, Head to the Church in Need. Apesar de se ter agravado o estado de saúde do padre Stan Swami, que agora está infectado com o Covid-19 e está internado numa unidade de terapia intensiva num hospital em Mumbai, o tribunal local, estamos a falar, portanto, da Índia, o tribunal local decidiu, apesar de tudo isto, adiar a decisão da sua eventual libertação sob fiança. Bom, trazemos aqui esta questão, esta história, que poderá vir a ter desenvolvimentos de última hora, mas para sinalizar, essencialmente, Catarina, a forma como as autoridades indianas, as autoridades judiciais da Índia, continuam a lidar com o caso deste sacerdote jesuíta de 84 anos de idade. Sim, é importante de facto, e por isso trazemos aqui também a atenção dos nossos telespectadores, a forma como as autoridades da Índia, nomeadamente os tribunais, lidam de facto com estas questões relacionadas com a comunidade cristã. Portanto, o padre Stan, já com 84 anos de idade, como o Paulo lembrou, sofre de Parkinson e o seu estado de saúde tem vindo a agravar-se de dia para dia, a tal ponto que já mal consegue por si só comer, lavar-se, até caminhar, e agora também ficou infectado com o coronavírus. O padre Stan está detido desde o dia 8 de outubro do ano passado. E os seus amigos e a própria comunidade jesuíta têm manifestado muita preocupação, pois o estado de saúde dele é de facto muito, muito débil. Exato, portanto, o estado clínico do padre jesuíta tem merecido enorme preocupação, pois, como o Paulo diz, já estava muito fragilizado e agora, com a infecção da Covid-19, corre um risco ainda maior. Portanto, aliás, a comunidade jesuíta já tinha alertado as autoridades para que o padre Stan, de facto, corria um sério risco de contrair este vírus na prisão de Taloia, onde se encontra e onde já tinha, de facto, ocorrido um surto desta doença. Estamos a falar do padre jesuíta Stan Swami, acusado pelas autoridades indianas de terrorismo, apesar do reconhecimento internacional do seu trabalho como, isso sim, ativista dos direitos humanos, nomeadamente junto dos povos indígenas. A prisão deste sacerdote motivou, Catarina, imensas manifestações de protesto em todo o mundo, incluindo da própria Fundação AIS. Sim, é isso. Portanto, desde que o padre Stan foi detido pelas autoridades indianas, que se encadeou de facto um enorme protesto em todo o mundo, com personalidades, com organizações de defesa dos direitos humanos, a exigirem de facto a sua libertação imediata. E foi também o caso de Thomas Allen Gerden, portanto, o nosso presidente executivo internacional, que no ano passado, em dezembro do ano passado, também fez uma comunicação e pediu de facto, fez um apelo às autoridades indianas para a libertação imediata deste sacerdote, sublinhando que o seu trabalho exemplar ao longo dos últimos 40 anos, com as tribos indígenas, os Adivasi, dizendo que, de facto, o único crime que este padre cometeu havia sido o de ter exigido justiça e de ter denunciado os abusos que estas populações tribais têm sofrido naquela região da Índia. O caso deste padre jesuíta tem suscitado diversas manifestações de revolta e também de solidariedade. Maria da Conceição Batista Correia, de 63 anos de idade, é uma missionária carmelita secular, contou à Fundação AIS
ter conhecido o Padre Swami em 2016, quando ela esteve em Dyapada, no estado de Gujarat, na Índia, uma região onde predomina precisamente a população tribal dos Adivasi, com quem o padre, este padre jesuíta, tem trabalhado. Antiga enfermeira e professora, Correia esteve na sede da Fundação AIS, em Lisboa, e recordou essa viagem que fez à Índia. E recordou também o trabalho da Igreja junto destas comunidades, digamos assim, invisíveis, os Dalits, aqueles que a sociedade ignora, mas que estão precisamente no centro da atenção da Igreja. Estão no centro da atenção de pessoas como o padre Stan Swami. Vamos agora recordar então uma parte dessa entrevista com esta missionária carmelita secular. Para Gujarat, uma zona que era uma floresta, e onde eu pude desenvolver um trabalho que ainda há pouco fazia referência a isso, em outra conversa, um trabalho muitíssimo proveitoso para mim, em primeiro lugar. Eu não posso, sem dúvida proveitoso para o foco que eu levava, porque trabalhei com uma tribo Adivasis, dentro do grupo dos invisíveis, entre comas. Sim. Um trabalho com as mulheres desenvolvido, de facto, no sentido de empoderar, não temos outro termo, não é? Essas mulheres, no sentido de elas perceberem o quanto são gente e como é que eram gente, mas muito mais ainda no dispensário, em que eu desenvolvi, enquanto enfermeira, e como enfermeira, o trabalho todo na área da saúde. E que todas as suas valências iam funcionar. Muitíssimo, foi muitíssimo gratificante. Eu dizia há pouco... Se me permite, essa questão, aí nessa experiência na Índia com essa comunidade tribal, o que é que mais há muitíssimos aspectos, não é? Porque o acolhimento e a forma... há os aspectos culturais que, enfim, davam uma conversa longa, não é? Claro. Sobre como é que a mulher é vista naquela sociedade e como é que se desenvolve os laços de família e de cultura, que são culturais entre aquele povo. Mas, sobretudo, ainda há pouco eu fazia também essa referência, desde logo me tocou muitíssimo perceber que eu vivia conjuntamente com um número enorme de crianças, numa instituição com 4 carmelitas. Aquelas meninas levantavam-se às 5 da manhã, eram só meninas, os meninos estavam com os jesuítas, com os padres jesuítas, um pouco numa aldeiazinha um pouco mais abaixo, e aquelas meninas acordavam bem cedo para cantar e louvar o Senhor, sendo que essas meninas nem todas eram católicas, muitas meninas eram provindas de famílias hindus ou mesmo muçulmanas. Isso nunca foi obstáculo para, de facto, aquelas crianças serem ali acolhidas, recebidas, eram alimentadas, eram... aí eu pude observar a importância do apadrinhamento ou amadrinhamento, se quiser, é mais frequentemente amadrinhamento que apadrinhamento, mas enfim, é conhecido dessa forma, porque essas verbas efetivamente possibilitam futuro para aquelas crianças, espantosamente, porque eu diria que é miraculoso a forma como tudo isso se desenvolve. Isso foi um aspecto vindo de fora que impressionou. E depois, a mim mesma, em mim, de facto, o perceber como ainda não tinha podido perceber cá, o quanto é importante o que é sentirmos acompanhadas permanentemente por Deus, pelo Senhor, de facto, e sentirmos instrumento. Vamos continuar na Índia, mas agora como pano de fundo da pandemia do coronavírus. Nós já falámos aqui deste problema na semana passada, mas importa voltar ao tema. A situação melhorou um pouco, mas continua crítica. Há milhares de pessoas infectadas. Estamos a falar na ordem, neste momento, de cerca de 200 mil pessoas a serem infectadas todos os dias e não há recursos na Índia para tantos doentes em simultâneo. E a Igreja Católica tem estado mobilizada para tentar acudir às situações mais difíceis, procurando congregar esforços e lançando também, Catarina, campanhas de ajuda. Sim, é de facto dramática ainda a situação na Índia e continuamos a receber todos os dias pedidos de ajuda. Portanto, as dioceses e as congregações religiosas estão unidas neste trabalho de socorro ao lado das pessoas mais afetadas desta pandemia, ajudando também as instituições que também estão no terreno, nomeadamente com o transporte de doentes, com a distribuição, por exemplo, de comida, mas também no apoio psicológico junto às famílias mais atingidas pela esta tragédia da pandemia. E é neste contexto
texto e é para se perceber bem esta realidade que nós vamos escutar uma vez mais a mensagem dramática que recebemos da irmã Christine Joseph, uma religiosa católica que está na cidade de Calcutá. Mas antes disso, Catarina, importa lembrar que a Fundação AIS tem também uma campanha de ajuda para a Índia, para a Igreja da Índia que enfrenta esta vaga brutal do Covid-19. Exato, portanto, em primeiro lugar estamos a pedir ajuda aos nossos amigos e benfeitores para rezarmos juntos pela Índia. Neste momento da tragédia é preciso, de facto, rezar por estes nossos irmãos. Mas também estamos a mobilizar os benfeitores portugueses da Fundação AIS para esta necessidade urgente de apoiarmos este esforço da Igreja na Índia no acompanhamento destas famílias, destas pessoas que estão no meio desta tempestade terrível que dá pelo nome de coronavírus. Muito bem, já iremos falar daqui a pouco desse apoio da Fundação AIS à Igreja da Índia. Para já vamos então ver a mensagem que esta irmã nos enviou. A irmã Christine fala-nos desde o convento de Santa Cruz em Calcutá e pede ajuda. Dear friends in the ASEAN, Namaste. I am here today to share with you some of our experiences of going through the second wave of COVID pandemic here in India today. We in India are facing or going through a terrible crisis which I have never seen before or experienced in my lifetime. It's a simple, pathetic breakdown of the whole system, especially the healthcare infrastructure. Every day, the death news of our priests, sisters, lay people, collaborators, friends, and small Christian community animators pour in. Millions are affected by the sickness, and thousands are dying every day. The fear and the panic in our Indian people is palpable. Desperate people line up in front of the hospital emergencies for a bed and oxygen. Doctors are desperate to have an access to oxygen and oxygen cylinders to keep their patients alive. An advertisement in the social media about adoption of children orphaned by the death of pandemic is so heartbreaking. Very, very sad situation. Our dioceses and religious congregations are coming together to form a task force to be at the service of our people by giving our institutions and our resources to provide medical care for COVID-affected patients. We are also setting up round-the-clock free online counseling, dealing with fear and panic, especially in our poor people. We are also trying to feed people who lack food. Some places ambulance service is provided to take the patients to the COVID centers. We in India need prayer. At this moment, whatever we do is not reaching anywhere, as the need and the pain and the suffering is so great. The Lord alone can help us. And so, my dear friends in the ASEAN, I humbly request for your prayers that the Lord may help us to find ways and enough strength to protect ourselves and to protect our people suffering from this pandemic. You have always stood by us
in our pain, in our needs, in our struggles. Today we need your prayer. May God bless you for your love, for your understanding, for your care, and above all, for your prayers. May God bless you all. Thank you. Foi a irmã Cristina a pedir-nos ajuda por causa da situação catastrófica que se continua a viver no seu país, a Índia, país que enfrenta um dos picos da pandemia do coronavírus em todo o mundo. Há pouco a Catarina falava-nos que a Fundação AIS estava também a pedir a solidariedade dos benfeitores portugueses para com a Igreja na Índia. Vamos então falar um pouco de questões práticas. Quem puder ajudar a Igreja nesta batalha contra o Covid-19 deve contactar com a Fundação AIS como, Catarina? Telefonando? Sim, sem dúvida é o meio mais eficaz e por isso eu deixo aqui este desafio a quem nos está a ver neste momento, para nos ligar para o nosso telefone que está a passar neste momento em rodapé ou para ir à nossa página de internet que também está a passar em rodapé e digam que querem ajudar a Igreja na Índia, querem saber como podem ajudar esta Igreja na Índia. Portanto, nestes dias de desespero, que tantas pessoas estão a morrer, em que tantas pessoas estão tão aflitas, em que tantos hospitais estão sem recursos, portanto, o meu desafio é que nos ajude a ajudar a Igreja na Índia. No início do nosso programa escutámos Eliana Osses e Magdalena Lira, duas mulheres chilenas que estavam junto à Igreja da Assunção, completamente a arder, isto em Santiago do Chile, no dia 18 de outubro do ano passado. Foi, portanto, há 8 meses. A igreja estava a arder, mas não tinha sido um acidente, um problema elétrico, nada disso. A igreja tinha sido incendiada propositadamente. O Chile encontrava-se por aqueles dias em polvorosa com manifestações violentas nas principais cidades. E naquele dia, um domingo, a ira dos manifestantes caiu sobre esta igreja que ficou completamente tomada pelas chamas. A Fundação AIS produziu, entretanto, um pequeno documentário sobre estes acontecimentos. O mundo tem de conhecer estas realidades, tem de conhecer estas situações. Daqui a pouco já vamos ver na íntegra este documentário. Para já, Catarina, vamos recordar então o essencial do que aconteceu nesse dia 18 de outubro do ano passado. Nesse dia, ou melhor, nesses dias, de facto, as principais cidades do Chile estavam a ser palco de grandes manifestações em que se procurava assinalar um ano de contestação contra o governo. E em alguns casos, estas manifestações degeneraram em violência e no domingo, dia 18 de outubro, então essa violência caiu sobre a Igreja da Assunção. Mas antes já outra igreja tinha sido atacada. Sim, a Igreja de São Francisco de Borja, que costumava ser utilizada pela polícia chilena nas suas cerimónias institucionais, foi também saqueada e algumas das suas imagens foram queimadas na rua. Bom, e é então neste contexto de protestos exaltados que alguns manifestantes atacaram e queimaram então a Igreja da Assunção situada na capital do Chile. Precisamente, foi de facto um ataque de ódio. Nada justificava aquilo e muito menos a forma como os atacantes procuraram destruir a Igreja. Portanto, a comunidade cristã ficou indignada e triste, não só pelo facto da Igreja ter sido queimada, mas também pela forma como as autoridades chilenas não impediram que aquilo acontecesse. Há pouco eu disse que o Chile faz parte agora de um novo grupo de países referenciados no mais recente relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. São os países sob observação. Sim, essa nova categoria procura identificar precisamente os países que registram situações preocupantes de ataques ou de violência por motivos religiosos. Portanto, são casos que merecem atenção, pois podem ser apenas pontuais ou indicarem uma nova realidade em determinado país. E o que aconteceu no Chile, em outubro do ano passado, mostra isso. Sim, importa lembrar que essa violência de que estamos a falar já vinha de trás, já tinha antecedentes. Exato, calcula-se que desde outubro de 2019, ou seja, há cerca de 1 ano e meio, cerca de 60 edifícios da Igreja, pertencentes à Igreja do Chile, foram alvo de ataque. Portanto, não estamos a falar, portanto, de algo episódico, de algo pontual, de uma coisa fortuita, mas de uma realidade inquietante e que importa ter em conta. E é precisamente para ter esta realidade em atenção, para que estes ataques
contra os cristãos não sejam esquecidos, que a Fundação AES fez um pequeno documentário sobre o que aconteceu neste dia 18 de outubro de 2020, foi no ano passado. A sua atenção. Me llaman por teléfono y me avisan que la iglesia está quemándose. En media hora ya las llamas cubrían la iglesia, me quedé estupefacta. Y yo me paro y me pongo a gritar. Era como una sensación de impotencia. Llevábamos en la fundación un año entero trabajando para restaurar la iglesia. De hecho, estábamos a días de anunciar el plan de restauración que íbamos a hacer. Arden las iglesias en Santiago de Chile, en fuegos provocados por enmascarados. In Santiago's Church of Ascension, after angry mob repeatedly attacked the building. Los bomberos están trabajando en el lugar, pero ya no es mucho más lo que se puede hacer. Era algo que se esperaba. O sea, todos los que éramos más frecuentes y más cercanos, todos esperábamos de que esto podía venir. El trabajo de bomberos que está tratando de controlar este fuego que consumía absolutamente la parte superior. Mucha gente celebrando, con banderas, ya cantando, esperando que la torre se cayera. Y había otro grupo de las caras que yo veía de algunos vecinos de la impotencia. Yo lloraba, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando? Era una imagen fuerte y muy simbólica de alguna manera, porque caía la torre con la cruz donde estaba la Virgen y la gente celebrando esa caída. Para mí fue muy fuerte esa imagen, de ver este odio de alguna manera y la gente celebrando algo que para tantas personas significaba un dolor grande. Eso fue horrible. No me había atrevido a venir, ciertamente, y me resistía, ¿no? Porque es duro. Como que hubo una guerra. Y esta vez fue con mucha más violencia. Trataron de destrozar lo más que pudieron, porque sacaron hasta las puertas, incendiaron oficinas, nos sacaron. Lo único que quedó fue el lavaplatos. Recuerdo este cielo que era hermoso y ahora todo hecho ceniza, todo quemado, todas las vigas quemadas. Era hermoso, tenía sus dibujos, sus cosas, sus maderitas. Bendito sea Dios. Entonces duele mucho porque algo que para uno es parte importante de su identidad, de su ser, se ve destruido junto con este edificio. Y esto es de los pocos patrimonios que nos quedan. Es una iglesia de más de 150 años. Entonces también un dolor grande por nuestra historia, por perder de esta manera un patrimonio que finalmente es para todos, no para los católicos, es para la sociedad chilena, es parte de lo que nosotros somos, de la historia de Chile. Mi pensamiento es que esto no muera, porque la verdad es que este es nuestro lugar de oración. Nosotros sabemos que la iglesia somos nosotros, pero es nuestro lugar de oración, donde nosotros nos juntamos, donde nosotros compartimos nuestra fe, donde se celebra nuestra misa.
Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, do jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai falar sobre as palavras que o Papa Francisco proferiu no dia 23 de maio, isto na véspera da celebração de Nossa Senhora Auxiliadora, que é a padroeira da China, em que o Papa reafirmou todo o carinho para com o povo chinês, mas isto numa altura em que circulam notícias de novos ataques à chamada Igreja Clandestina, aquela igreja que reúne os cristãos que são fiéis ao Papa, mas que não é reconhecida pelo Vaticano. No domingo 23 de maio, o Papa Francisco pediu orações pelos católicos da China, que no dia seguinte, segunda-feira, celebraram a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, também conhecida como Nossa Senhora de Sheshan, padroeira da China, particularmente venerada no santuário de Sheshan, perto de Xangai. Disse o Santo Padre após a recitação da oração do Regina Coeli, com centenas de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Convido-vos a acompanhar com oração os fiéis cristãos na China, os nossos caríssimos irmãos e irmãs que tenho no mais fundo do meu coração. Que o Espírito Santo, protagonista da missão da Igreja no mundo, os guie e os ajude a ser portadores do alegre anúncio, testemunhas de bondade, de caridade e construtores na sua pátria de justiça e de paz. Francisco deixou a seguir uma saudação à China, que dominou como grande país, onde a Virgem Maria é venerada com particular devoção no santuário de Sheshan, como já dissemos, e é invocada pelas famílias cristãs nas provações, nas esperanças da vida diária. No entanto, dias antes destas declarações, segundo órgãos de comunicação social ocidentais, as autoridades chinesas detiveram um bispo e vários padres da chamada Igreja Clandestina, a Igreja Católica não reconhecida pelo Governo Central. Esta ação pode ter duas leituras, sendo que as mesmas podem inclusivamente complementar-se. Primeiro, a tentativa quase ininterrupta por parte das autoridades chinesas de pressionar o clero clandestino, por assim dizer, a integrar a Igreja Católica Oficial ou Patriótica, esta sim reconhecida pelo Estado chinês. E segundo, a escassos dias de mais um aniversário do massacre de Tiananmen, evitar que a Igreja Clandestina incentive os fiéis a saírem à rua para eventuais manifestações de pesar pela morte dos estudantes em 1989. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, vamos continuar com a grande entrevista com Dom Diamantino Antunes, o bispo de Tete, em Moçambique, que nos vai falar, entre outras coisas, sobre a crise em Cabo Delgado, sobre as causas desta onda de violência terrorista nesta região, a pobreza das populações, mas também a riqueza dos recursos naturais, o esquecimento de Cabo Delgado pelo poder central. Tudo isso tem ajudado a fermentar os ataques dos radicais islâmicos que já causaram, importa não esquecer esses números porque são trágicos, já causaram mais de 2.500 mortos e mais também de 750 mil deslocados. E vamos precisamente ver também mais uma peça sobre alguns dos sobreviventes dos ataques dos grupos jihadistas em Moçambique. E vamos falar, claro, sobre a importância da campanha que a Fundação AES lançou a nível internacional de apoio à Igreja em Moçambique. Na segunda parte vamos também falar do Dia do Benfeitor da Fundação AES, que se assinalará já no próximo dia 11 de junho. Portanto, muitos temas, muitas peças ainda para ver no programa Igreja no Mundo. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas voltamos dentro de instantes. Cielo
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou Paulo Aire e comigo, via Skype, via internet, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Vamos até Moçambique. Daqui a pouco nós vamos continuar a escutar a entrevista com Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, que concedeu uma grande entrevista ao nosso programa. Uma entrevista em que, inevitavelmente, se falou de Cabo Delgado, da violência terrorista no norte deste país e também da urgência da ajuda humanitária a estas populações. Estamos a falar de mais de 750 mil deslocados, pessoas que fugiram dos ataques, pessoas que perderam tudo o que tinham e que às vezes perderam também familiares e amigos. São, de facto, situações dramáticas. Pais que não sabem dos filhos, mulheres cujos maridos foram raptados ou assassinados, rapazes e raparigas que os terroristas levaram à força. Bom, Diadora e Lucas Calendra são precisamente dois sobreviventes de dois ataques dos terroristas. Ambos fugiram durante dias pelo mato. Ambos continuam perturbados com as memórias daquilo que viveram. Este é um trabalho dos nossos colegas da Deutsche Welle. Wankuti Ulaya manyumba wankuta moto wana wankuwatwala wanu wankusinjiwa wanu wankulaiwa kwa mabunduki wepatika tukuta yambi kutukuta kati tukuta ati kutukuta ndikuwira tena panyuma ndikuona matokeo ya kukaya ati kuyaona. Tushilye mwatu bantu po patumile po tundiuma neshakulia shaitu padikidiki tusheme maduba matatu ni atuleni ndala maduba ncheshala ni atulisha kulisha kulisha kutumalite kile wetu tukida numi kukaje kwa wewe bantu. What we know is that people have been walking for days, some as many as 5-6 days. They've hidden in the bush, again without food and water, just escaping with what they have. So when they're arriving in places, looking for safety, looking for shelter, they are hungry, they are tired, and they are traumatized by what they've also witnessed. So for WFP, it's important that we get our immediate response rations to them as quickly as possible, and this is food that will last them for about 15 days. That's rice, that's oil, beans, sardines and water. Foi uma reportagem dos nossos colegas da Deutsche Welle, destas histórias que nos chegam de Cabo Delgado, de Moçambique, são dramáticas e exigem por isso, Catarina, que façamos alguma coisa. Não podemos mesmo ignorar
esta tragédia. Exato, e nós temos procurado vincar essa necessidade, portanto, esse esforço solidário que a Igreja está a realizar junto a estas populações mais fragilizadas, mais atingidas pela violência. E deixe-me dizer, Paulo, que importa lembrar aqui também aos nossos telespectadores, que não é, infelizmente, apenas Moçambique que nos preocupa, que nos mobiliza. Portanto, todos os países de África que estão também a enfrentar este mesmo terrorismo jihadista, e infelizmente já são muitos, todos estes países estão de facto na linha da frente das preocupações da Fundação AIS. Bom, e por estarem na primeira linha das suas preocupações, a Fundação AIS lançou mesmo uma grande campanha a nível internacional de apoio ao trabalho da Igreja junto destas vítimas do terrorismo. Precisamente, Paulo, e essa campanha, que se chama Curar as Feridas do Extremismo Religioso em África, procura então canalizar ajuda de emergência para estes países onde as populações têm sido mais atingidas por ataques terroristas. Portanto, além de Moçambique, estamos também a ajudar a Igreja no Burkina Faso, no Níger, na Nigéria, nos Camarões, na República Democrática do Congo, na República Centro-Africana e no Mali. Portanto, e esta campanha só é possível, e gostaria de sublinhar também este ponto, graças à generosidade dos benfeitores da AIS, tanto em Portugal como em todo o mundo. Com destaque, penso que podemos dizer isso claramente, com destaque, Catarina, para os benfeitores portugueses. É verdade, Paulo. De facto, os nossos benfeitores têm sido extraordinários no apoio a esta campanha e todos os dias temos, de facto, recebido dezenas de chamadas telefónicas com pessoas a quererem saber mais, não só notícias, mas também e principalmente a quererem oferecer a sua ajuda, a sua solidariedade para com estas pessoas, para com estas populações que estão a ser atingidas por esta violência extrema. Portanto, é extraordinário e até comovente perceber como os portugueses se têm de facto empenhado neste apoio às diversas campanhas de solidariedade que a Fundação AIS tem lançado. Bom, e já que estamos a falar em campanhas, importa lembrar que o telefone da Fundação AIS, quando toca, normalmente significa que há alguém do outro lado da linha que está disposto a ajudar, a manifestar a sua solidariedade para com esta igreja onde há mais sofrimento. Podemos dizer, Catarina, que quando o telefone da Fundação AIS toca, quando o telefone toca, é sempre um bom sinal. Sempre, Paulo. De facto, quando o nosso telefone toca, significa normalmente que do outro lado está alguém que quer estender a sua mão, que quer ajudar os outros, e isso é muito bom. Portanto, o nosso telefone, que está neste momento a passar em rodapé, é de facto um telefone que, como costumamos dizer aqui no nosso programa, salva vidas. Portanto, temos milhares de pessoas que passam fome, temos milhares de pessoas que precisam da nossa ajuda, de medicamentos, de comida, e como ouvimos aqui, como vimos aqui agora na televisão, no nosso programa, vimos vários padres, várias irmãs que estão de facto no terreno, de mangas arregaçadas, prontos a ajudar, mas para eles serem essa mão amiga, eles precisam de nós, precisam da nossa ajuda. E por isso esta cadeia de solidariedade que é a Fundação AIS é tão importante e nós de facto não podemos falhar com todas estas pessoas que estão no terreno a ajudar os que mais precisam. Mesmo a chegar ao fim do nosso tempo, vamos lembrar que no dia 11 de junho, daqui a dias, a Fundação AIS vai assinalar o Dia do Benfeitor. É uma data em que se pretende colocar o benfeitor da ajuda à Igreja que sofre, Catarina, no centro desta missão. Claro, de facto os nossos benfeitores, como dizemos tantas vezes, são de facto a alma da nossa instituição, eles estão sempre no centro da nossa instituição, no centro da AIS. Eles estão também no centro da nossa atenção, é para eles que contamos, é com eles e a sua generosidade que conseguimos tantas vezes ajudar tantos países, tantas pessoas que estão a passar por tantas dificuldades. Portanto, sem benfeitores não haveria AIS e por isso sem benfeitores da AIS também a vida de muitas comunidades cristãs seria muito mais difícil, seria muito mais dura e muito mais sacrificada. E para lembrar o papel essencial dos benfeitores da AIS, foi decidido então criar um dia, o Dia do Benfeitor, que vai ser assinalado, recordo, pela primeira vez, agora a 11 de junho. E quem melhor do que os padres e as irmãs que são ajudados diretamente pela AIS para dizerem obrigado a todos aqueles que generosamente ajudam esta igreja que sofre. Bom, em apenas um minuto, vamos escutar então muito obrigado, desde a Nigéria, Colômbia, Cuba, República Democrática do Congo e Paquistão. É para si que nos está a ver neste momento, é para si que eles gravaram esta mensagem. Friday,
the 11th of June, will be the feast of the Sacred Heart of Jesus. I will celebrate the Mass. I will celebrate Holy Mass. I will celebrate the Holy Eucharist. And bring to the altar all your intentions. Asking graces and thankful for the support in spiritual and material support that you are giving to the poorest in the world. Queremos dar gracias a todos los benefactores de ACN en todo el mundo. Thank you very much for what you do for the suffering and persecuted church. Queridos benefactores, muchas gracias. They have been so nice and been of great assistance to us. Porque gracias a ustedes hoy tenemos un monasterio. Merci. Thank you. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Thank you. May God bless you. Je vous remercie. E assim, lembrando os benfeitores da Fundação AIS, cujo dia vai ser celebrado dia 11 de junho, chegamos então ao fim do nosso tempo e ao fim de mais um programa Igreja no Mundo. Resta-me agradecer a colaboração uma vez mais da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco ao longo do programa, mas também agradecer todos aqueles que ajudaram a produzir, a editar, a levar até si este programa. E quanto a si já sabe, espero vê-lo aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.